Hoje, como todos sabem, hoje é um dia muito especial para nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a nossa missão, e não só pela nossa missão, mas toda a Gaudiya Vaishnava. Hoje é um dia muito especial, dando aparecimento de Shila Bhakti Rakati Siddha Devi Goswami Maharaj. E como o nome dele diz, o que quer dizer o nome dele, né? De sannyasi, que o guru dele deu para ele. O guru dele está no livrinho aqui de canções, ele está no altar também lá. Ele é Shila Bhaktisiddhanta, magrinho, de óculos, né? Todo mundo sabe lá. Os novos talvez não saibam, mas ele está aí. Então, ele deu um nome para o discípulo dele, mais querido, Sila Bhakti Rakati. Bhakti é devoção, Rakati é guardião. Então, o guru dele deu o nome para ele de guardião da devoção, quer dizer, ele que preserva toda a devoção, toda a escritura, tudo que Mahaprabhu deu para nós, né, Deus, que está lá com a mão levantada, direita no altar, tudo que ele deu para nós, Srila Siddhar Maharaj preservou, e na sucessão discipular, que está aqui ao meu lado, Srila Govinda Maharaj, Srila Chara Maharaj, agora Srila Tilakamiliha Maharaj, eles estão preservando essa devoção pura. Então ele é o guardião da devoção e a vida dele é muito, muito auspiciosa. Ele, na verdade, ele ficou aqui na Terra, ao nosso olhar, até os 93 anos. Ele nasceu no dia 10 de outubro de 1895, à meia-noite ele nasceu, né? E um garoto, filho de Brahmanes, a casta Brahmani, de alta casta Brahmani, não era qualquer casta Brahmani. A família dele falava sânscrito dentro de casa. Mesmo naquela época, em 1895, eu vou colocar o aparelho aqui porque ninguém está escutando lá. E a gente está sem microfone hoje. Então tem que ser bem próximo. Deu problema no cabo, acho, Braja. Não sei. Trocar o cabo. É, né? Lógico. Nós vamos ver depois isso. Ontem deu problema, ontem à noite. Você viu no festival dá problema, né? No microfone. É para quem não vem não escutar, mas hoje a gente vai aproximar bem o aparelho aqui. O Panchakata está aqui com a gente, né, assistindo. Ele está como suspeita de Covid, por isso que ele não veio. Ele é discípulo de Srila Siddhar Maharaj, né? É o único discípulo em São Paulo de Srila Siddhar Maharaj que frequenta o templo. Tem muitos discípulos, mas não frequentam o templo. Então ele não pode vir hoje porque ele está com suspeita de Covid. Mas enfim, faz parte da vida material. Então vamos continuar a falar. Então o Srila Siddhar Maharaj, ele é filho de Brahmanes, né? Uma alta casta. Então veja só, eles falavam sânscrito dentro de casa. Pouquíssimas pessoas falam sânscrito fluentemente, mas a família dele falava, né? E aí, ele desde pequeno, ele tinha muita adoração pelo Senhor Ramachandra. Ele não tinha muito humor do Senhor Krishna. Ele tinha humor que ele gostava do Senhor Ramachandra, porque o Senhor Ramachandra é Vindi Marga, veio aqui para instituir um avatar de Krishna, veio aqui para instituir regras e regulamentos, mas não é esse regra e regulamentos que nós seguimos hoje. Hoje nós não seguimos praticamente nada, foi tudo abolido, foi tudo facilitado para nós, porque nós não conseguimos seguir regras e regulamentos como eles. Então hoje, os gurus, o próprio Rupa Goswami escreveu regras e regulamentos, mas bem mais tranquilas. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o guru de Srila Siddhar Maharaj, ele também liberou muitas regras e regulamentos para nós. Então, o mínimo que nós fazemos, nós temos que fazer. O mínimo de regras, nós temos que ter, né? E Srila Siddhar Maharaj, ele era mais ligado no avatar de Krishna, o Senhor Ramachandra. E aí ele começou a estudar, claro, né? Ele se formou advogado, tudo. E na faculdade, ele tinha um amigo, quando ele estava no 4º ano, tinha um amigo, um garoto, né, mais novo que ele, que estava no 1º ano. E esse garoto, ele era muito ligado, tanto na caridade quanto na devoção. Né? Ele era tanto ligado na caridade como distribuir na devoção. E, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E aí Srinivasa Maharaj também, ele tinha as duas coisas na vida dele, né? E ele começou a ler os livros do senhor Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que o garotinho deu para ele ler. E aí ele começou a compreender Krishna, ele começou a gostar do humor de Krishna, de Srimati Radharani e de Mahaprabhu. E quando ele começou a ler Mahaprabhu, ele começou a ler toda essa filosofia, ele não tinha mais interesse em estudar na faculdade, ele não tinha nem interesse mais em estudar. E aí os amigos ficaram incentivando ele, vamos estudar, você já está no fim do curso, 4º ano, mas ele não queria estudar. E no final ele fez as provas e ele passou. E alguns amigos que estudavam não passaram. Ele era muito inteligente. E os amigos falaram para ele, eu não estou vendo vocês. Peraí. Tudo bem. Deixa eu pôr para cá. E aí os amigos, com a mentalidade mundana e de algumas religiões, mesmo na Índia, né? Eles falaram, você adora o Senhor Krishna, então ele fez você passar de ano. Não, não é bem assim. Né? Krishna não vai te ajudar a passar de ano, Krishna não vai te dar emprego, Krishna não vai te dar um bom casamento, Krishna ele não interfere em nada disso. Isso é uma visão mundana ou uma visão de outras religiões equivocadas. Né? A única coisa que Krishna retribui para nós é mais serviço devocional, é mais fé a Ele. É isso que Krishna ele retribui dessa forma. Porque é falado que cada passo que nós damos na direção de Deus e de Krishna, Ele dá 10 na nossa, mas não dando algo material para nós. Ele não vai dar algo material, Ele vai dar algo transcendental. Então, ele passou, os amigos pensavam que era dessa forma, e o pai dele, ele era o filho mais velho, porque a irmã mais velha dele tinha abandonado o corpo. Então, o pai dele, ele era o mais velho, e na Índia é costume, o filho mais velho, ele cuidar do pai, ele tem toda a responsabilidade. Quando o pai morre, ele que faz a cerimônia de abandono do corpo, enfim, shraddha, né? Ele que faz toda essa parte. E o pai dele queria que ele casasse. O pai dele queria que ele casasse, ele não queria casar, ele já tinha essa coisa da renúncia, de se entregar a Deus. Aí o pai dele, no leito de morte, falou, prometa que você vai casar. E aí ele falou, eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar casar. E ele acabou se casando, né, para cumprir a vontade do pai, ele acabou se casando. Mas ele, nesse meio tempo, ele encontrou a Gaudiya Mati. Ele estava em busca dos seguidores de Mahaprabhu, e aí ele encontrou uma vez, ele estava andando na rua, ele viu um banner na rua, e com a cor característica da Gaudiya Mati, acho que era vermelho na época, eu não tenho certeza se era vermelho ou laranja, mas ele viu, ele falou, vou ver, vou pegar um panfleto e vou nesse local. E aí ele foi na Gaudiya Mati, ele não conseguiu ver a primeira visita dele lá, Srila Bhaktisiddhanta, o guru dele, tinha saído para pregar, mas ele voltou lá, ele insistiu, ele conheceu o guru dele, Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, por que você veio aqui? Enfim, ficou questionando ele ficou respondendo, e no final Srila Bhaktisiddhanta ficou feliz com a explicação dele, com por que ele tinha ido lá conhecer a consciência de Krishna, da Gaudiya Mati, e ele queria a renúncia, ele queria já receber a iniciação, ele estava buscando um mestre para se iniciar. Ele era um buscador, como eu falei para Tatiana e para o Anderson, né, que eles vieram aí no sábado, ele era um buscador também, ele estava buscando a verdade, ele queria um guru genuíno para se iniciar. Indicaram ele um outro guru, mas ele não conseguiu sentir firmeza no guru. E ele é um devoto puro, realmente ele sabia o que era e o que não era. Então ele estava procurando, ele encontrou o Srila Bhaktisiddhanta, ele se iniciou com ele, o pai dele abandonou o corpo, a mãe dele também abandonou o corpo, né? A mãe dele também foi embora desse plano, e ele só tinha o empecilho de se render a Deus, receber sannyasi, por causa da mulher, da esposa. Os irmãos dele, os 2 irmãos já estavam criados, já estavam grandes, a outra irmã dele também já estava grande, criada, e ele, a única responsabilidade dele era a esposa. E ele pensou, poxa, se eu não tivesse minha esposa, eu realmente iria receber sannyasi, iria pedir sannyasi, né, para Srila Bhaktisiddhanta. E ele voltou para casa um dia, a esposa estava doente, com febre, e depois de 2 dias a esposa dele abandonou o corpo.
Né? Quando você tem muita vontade, não que a esposa abandone o corpo. Ninguém está falando isso. Né? Alguns têm essa vontade, mas não é isso. Quando alguém tem muita vontade, que nem ele, de se render a Deus e receber sannyasi, Krishna faz o arranjo de acordo com o que ele quer. Quem manda é Krishna. Né? Quem manda é Krishna. Não que ele prejudicou a mulher dele, claro que não. A gente não sabe onde foi a mulher dele, né? Mas algum destino bom ela teve. Né? Krishna só faz o melhor para nós. Então, ela abandonou o corpo e ele se iniciou sannyasi. Ele foi um dos únicos 18 sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Somente iniciou 18 e ele era um dos mais queridos, se não o mais querido. Ele fez muito serviço para Srila Bhaktisiddhanta. Ele escreveu vários poemas, ele escreveu vários versos. E na época, Srila Bhaktisiddhanta, quando via o que ele escrevia, uma vez ele falou: não foi você que escreveu isso, foi o próprio Srila Bhaktivinoda Thakura. Não foi você. E uma outra vez ele falou: não foi você que escreveu isso, foi o próprio Rupa Goswami, que é o associado de Mahaprabhu, que escreveu todas as escrituras para nós seguirmos. Nós somos a Rupa Nuga Sampradaya, da escola de Rupa Goswami. E aí, quando o Srila Siddhartha Maharaj escreveu os 10 versos para Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, vocês que são novos, né? É aquele que tem a barba grande, que está lá no altar, o segundo da direita para a esquerda. E quando ele escreveu os 10 versos, Bhaktivinoda da Sakana, agora alguma coisa assim chama o nome, né, dos 10 versos. Aí Srila Bhaktisiddhanta falou para ele: agora eu posso ir embora, agora eu tenho alguém para manter a minha escola, para manter tudo que eu vim dar para todos. Então ele viu que ele tinha um sucessor naquele momento, tinha alguém que poderia continuar o que ele estava pregando. E esse alguém era Srila Siddhartha Maharaj, que hoje é o dia do seu aparecimento. E aí ele continuou a servir o guru dele, servindo sempre o guru dele, com o máximo de empenho possível. Ele tinha grande responsabilidade, ele abriu templos, ele coordenava os templos, ele começou a pregar, porque falaram para Srila Bhaktisiddhanta, ele fazia muita coleta, Srila Siddhartha Maharaj. E aí foi falado: ele não é muito bom de coleta. Ele era tímido, ele era uma pessoa muito tímida, ele não era bom para coletar. E o que ele era bom? Pregar. Falado, ele é muito bom para pregar. E aí Srila Bhaktisiddhanta começou a colocar ele para pregar, divulgar a consciência de Krishna. E quando Srila Bhaktisiddhanta foi abandonar o corpo, aos 64 anos, o seu guru, fazia um revezamento dos devotos mais próximos para ficar com ele. Então ficavam, não sei se eram 2 ou 4 horas cada um por dia. E à noite, era de noite já, Srila Siddhartha Maharaj não era o turno dele de ficar com o guru. E aí Srila Bhaktisiddhanta mandou chamá-lo. Falou: eu quero falar com Siddhartha Maharaj. Foram chamá-lo. E quando ele apareceu, né, no quarto, e Srila Bhaktisiddhanta já muito mal de saúde, depois de 24 horas ele abandonou o corpo. E ele falou para Srila Siddhartha Maharaj: cante o hino da Gaudiya Vaishnavismo, que é a canção Rupa... Sirupa Manjari Pada é o início da canção. Sirupa Manjari Pada. Nós temos ela aqui nesse livro. E aí ele era muito tímido, ele não era o cantor oficial, ele ficava sempre assim, meio por trás, ele não queria aparecer, ele tinha esse humor, e é o humor correto de um devoto, é não querer aparecer, é ficar sempre, não por trás sem fazer nada, mas fazer sem mostrar. Esse é o humor correto de um devoto, não aparecer. A gente precisa aparecer para ninguém, a gente precisa aparecer para o Guru e para Krishna, mas o Guru e Krishna sabem o que nós fazemos. Então ele tinha esse humor de não aparecer, e logo um devoto falou para o Brahmachari: vai, canta você. E o Brahmachari começou a cantar, e aí Srila Bhaktisiddhanta ficou muito nervoso, já deitado na cama. Ele falou: não quero ouvir você cantar, eu quero ouvir Siddhartha Maharaj cantar, eu não quero ouvir uma boa melodia, eu não quero ouvir uma voz bonita, eu quero ouvir ele cantar.
E aí Srila Siddhartha cantou a canção, através desse ato dele mandar Srila Siddhartha Maharaj cantar, no final da vida dele, os devotos que estavam próximos, sannyasis e brahmacharis, eles viram que a transmissão da sucessão discipular foi naquele momento. Por exemplo, Srila Siddhartha Maharaj, ele escreveu, registrou em cartório, tudo certinho, quando ele deixou o Srila Govinda Maharaj como sucessor. Quando o Srila Govinda Maharaj, que é o quadro maior, deixou o Srila Acharya Maharaj como sucessor, ele escreveu, registrou em cartório, tem vídeos, tem áudios, a tecnologia foi aumentando, tem muito material. Então, não foi a mesma coisa com ele, foi através de mandar cantar essa canção, o hino Vaishnava, que ele transmitiu. E aí ele abandonou o corpo, se eu não me engano, dia 1º de janeiro de 1937, acho que foi algo do tipo, ele abandonou, Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, e ele foi solicitado para ele, pelos irmãos espirituais, que ele fosse o Acharya sucessor. Você vai ser o Acharya sucessor, você vai tocar a Sampradaya, você vai tocar na escola de Srila Bhaktisiddhanta. E ele falou, não, eu não posso aceitar, porque vocês não vão me respeitar. É difícil um irmão espiritual respeitar o outro irmão espiritual como guru. Por que é difícil? Porque nós não estamos preparados, né? Mas quem realmente tem a compreensão correta, não interessa que é irmão espiritual ou sobrinho espiritual, ele vai aceitar. Então ele falou, não vou aceitar. Insistiram, ele falou, não vou aceitar. E aí teve uma briga, né? Porque tinham 64 templos, e são templos enormes, gigantes, não é como esse daqui que é pequenininho, são templos enormes ainda, tudo com mármore, todo lugar que você vai no templo é mármore, terreno em volta, grande. Então começou aquela briga por poder, por dinheiro. Isso acontece sim entre os devotos, porque não são devotos puros. O devoto puro, ele não briga por dinheiro, ele não briga por fama, ele não briga por nada. E aí Srila Siddhartha Maharaj, ele foi para Vrindavana, é uma cidade da Índia, ele foi para Vrindavana. Quando ele chegou em Vrindavana, ele teve uma Kashidwani. A Kashidwani é uma mensagem que vem, é uma mensagem divina que vem, né? Então ele recebeu a mensagem de quem? Do guru dele, que já havia abandonado o corpo. O guru apareceu para ele, não em sonho, apareceu pessoalmente para ele, claro, só ele viu, né? E aí apareceu e falou, eu treinei você durante tantos anos, eu passei tudo que eu sabia para você, e você não pode ficar sozinho agora. Você não pode querer ficar sozinho, só praticando a sua vida sozinho. Vai pregar, vai distribuir isso para todos. E aí, depois disso, ele foi para Ekachakra, que é o lugar que apareceu no Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é o irmão mais velho de Mahaprabhu, de Deus. E aí ele foi para lá e ele pediu para Nityananda Prabhu, me dê misericórdia para eu começar a pregar. E Nityananda Prabhu também fez uma Kashidwani com ele, o irmão mais velho de Deus, apareceu para ele e falou, você já teve a misericórdia do seu guru, vá pregar. E aí ele foi para Navadvipa, o antigo templo principal nosso, que a foto está aqui, atrás daquele sofá, aquelas torres grandes, né, as cúpulas grandes. Ele foi para lá, mas na época não tinha nada disso, claro. Na época, o que ele fez? Ele montou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati com um bambu enorme, aqueles bambu grosso enorme, como mastro, e ele colocou uma bandeira bem lá em cima, e ele fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati dessa forma, em 1941. Ele ganhou o terreno de um devoto, de outra missão, enfim, não era... na verdade, não existia nossa missão, ele não havia iniciado ninguém. Ele ganhou o terreno de um conhecido dele, e ele construiu, ele e os associados dele, né, os irmãos espirituais dele, construíram 2, 3 cabanas com aquele palha de coco, com o telhado, bem simples, tudo muito simples, né? E ele falou, nunca o sol vai se pôr no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O que quer dizer isso? Nunca o sol vai se pôr no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Por quê? O que quer dizer isso? O sol nunca se põe, porque agora é noite aqui, mas ainda é dia. Mais ou menos, né? Agora são... Deixa eu ver que hora que é na Índia que eu tenho no celular aqui. São 8h30 a mais.
Lá são 5h12 da manhã, eles já estão acordados, já estão fazendo paríquera na rua. Outro dia eu estava vendo de noite, correndo assim, o celular, e eu vi Silatira Kamilinha Maharaj fazendo paríquera umas 5 horas da manhã na rua, com aquele gás cantando, e o pessoal aqui no Ocidente acorda 7, 8, acha que acorda cedo, né? Então ele já estava na rua cantando com o megafone na mão, microfone, todo mundo atrás. Então ainda é assim. E aí, Shila, fugiu do que eu estava falando. Que na Índia nunca vai se pôr. Nunca o sol vai se pôr. Então, na Índia, eles já estão lá cantando, já foi feito Arati, e daqui a pouco ele vai pregar. E aí, quando a gente for dormir, daqui 2, 3, 4 horas, depende da pessoa, aí em outro lugar vai ter, o sol ele vai rodando, né? Na verdade, a Terra roda em torno do sol, né? Então, o que acontece? Onde é dia, no outro lugar é noite. E nós temos mais de 140 templos no mundo inteiro. Então sempre vai ter um lugar que alguém está pregando, alguém está fazendo Arati, alguém está oferecendo a comida, o sol nunca vai se pôr no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quando ele falou isso, os irmãos espirituais dele começaram a dar risada. Olharam para um mastro de bambu com uma bandeira, sem nada, e ele falou isso. Né? E falaram, ele está ficando louco, né? O que ele está falando? Né? Mas não é que ele previu, ele viu. O Guru genuíno, ele vê. Né? Não é que ele prevê, ele vê as coisas. Então, ele falou isso e ele começou a pregar, iniciar um, iniciar outro, dar sannyasi para um devoto, irmão espiritual dele, dar brahmachari para outro devoto. Mas o templo ainda era pequeno, poucos moradores. Aí os brahmacharis foram pregar aonde Srila Govinda Maharaj morava, e trouxeram Srila Govinda Maharaj para o templo, e ele se decepcionou, porque ele tinha lido no Mahabharata que os templos eram enormes, cheios de opulência, né? Em Vrindavan, né? Assim, os templos são assim, né? E quando ele viu lá 2, 3 cabaninhas, né? Aí ele falou, poxa, mas esse é o templo? Né? Ele largou, o Srila Govinda Maharaj do quadro maior, ele largou a família, largou tudo na vida dele para ir para o templo. E quando ele chegou lá, ele viu, ele ficou meio assim, decepcionado, um garoto de 16, 17 anos, né? E aí o devoto falou, o templo é pequeno, mas aí dentro tem um grande sábio. Aí dentro tem um grande sábio. E hoje você vê como que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, tudo graças a Srila Siddhar Maharaj. Né? Ele fundou a missão, ele tocou a missão, ele abandonou o corpo em 1988, né? Em 88, então ele fundou em 41 a missão, ele ficou 43 anos como presidente acharya da missão, e ele nasceu em Rapânia. Rapânia, ele apareceu na verdade em Rapânia. Rapânia quer dizer água doce. Então falam que lá a água é muito doce, principalmente do coco, mas a água lá é doce. Né? Rapânia quer dizer água doce. Ele nasceu lá e ele voltou para lá depois de muitos e muitos e muitos anos. Srila Govinda Maharaj, eu li de manhã hoje essa aula aqui, uma parte da aula. Srila Govinda Maharaj, os irmãos espirituais dele, os dois irmãos dele geneticamente, todos os devotos lá da região queriam ver ele novamente. Ele ficou muito tempo sem ir lá, muito tempo sem ir lá. E aí ele resolveu, ele foi, e Srila Govinda Maharaj trouxe 2 deidades para lá, 3 deidades na verdade, Shri Guru, Goranga, Radha, Gopinatha Jiu. As 3 deidades levou para lá e depois construíram um templo lá, e Srila Maharaj construiu um templo maior lá. Então, essa história, começo da história de Srila Siddhar Maharaj, ele foi o único, e o primeiro e o único, que conseguiu decifrar o Gayatri Mantra. É um mantra especial que a gente recebe na segunda iniciação. Ele decifrou que Rama do Mahamantra Hare Krishna não é o Senhor Ramachandra, não é Balarama. Rama do Mahamantra Hare Krishna é Radharamana, é Krishna que dá prazer a Srimati Radharani. Ele foi o primeiro a falar isso. Hoje tem muita gente que aceita essa concepção, claro, é de Srimati Maharaj, mas ele foi o primeiro. Ele escreveu somente um livro, Sri Prapana Jivanamrita. É um livro de rendição do começo ao fim. Ele pegou o que
os grandes sábios falaram, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Narottama Das Thakura, todos do Guru Varga, toda a sucessão discipular, ele pegou gotas de néctar deles e fez esse livro. E ele também tem a parte dele lá que ele escreveu, que ele colocou alguns capítulos dele. Ele também pegou, acho que é no capítulo 9, se não me engano, o que Deus falou, o Mahaprabhu falou. Ele fez esse livro e Srila Govinda Maharaj falou que é o único livro Bhakti Yoga puro do mundo. Não tem nenhum outro livro Bhakti Yoga puro. O Bhagavad Gita tem mistura, sim. Krishna fala em Karma Yoga, Krishna fala em Jnana Yoga, Krishna fala em Dhyana Yoga. Ele fala um capítulo de Bhakti Yoga. Mas esse livro de Srila Siddhar Maharaj é Bhakti Yoga puro, é o único livro Bhakti Yoga puro. E o que ele fala nesse livro, do começo ao fim? Entrega total a Deus, Sharanagati. O livro inteiro fala sobre Sharanagati. Não há outro caminho da gente amar a Deus puramente se não for a entrega total. Nós estamos longe disso, muito, muito longe. Alguns menos longe, outros não próximos, né? Alguns menos longe, outros mais longe. Mas esse é o único caminho. Se alguém te oferecer algo diferente, você pode até fazer, mas não vai chegar a ter amor puro por Deus. Aquela história que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é a Bhakti Yoga, a devoção pura a Deus, Shuddha Bhakti. Então, se você fizer alguma ação material, não vai te levar a Deus. Se você fizer algo temporário para alguém, não vai te levar a amor puro por Deus. Se você fizer Dhyana Yoga, conhecimento, você estuda, lê escrituras, não vai te levar a amor puro por Deus. Se você fizer Yoga mística, né, tem muitos adeptos, né, Yoga mística, a pessoa quer ter poderes, ela quer levitar do chão, né, o outro quer, sei lá, ir para a lua, né, é possível? Sim, é possível. Não precisa pegar o foguete para ir para a lua. Se você tiver um Siddhi, você vai para a lua. Isso tem na Índia algumas pessoas que fazem isso, sim, mas isso não vai te levar para Deus. Não vai te dar amor puro por Deus. Então, o Srila Siddhar Maharaj escreveu esse livro em 1900, se eu não me engano, foi em 1943 que ele escreveu esse livro. E os outros livros que nós temos da missão, da nossa missão, ele falou as aulas e alguns devotos compilaram as aulas dele, transcreveram e fizeram os livros. Mas tem toda a informação que ele deu para nós. Ele fez também o Sri Prapana Jivanami, Sri Prema Dama Devistotra. Está no início da página 200 desse livro, não, da página 84 desse livro. São 70 versos que ele escreveu, resumindo a história de Mahaprabhu, a história de Deus. Ele conseguiu resumir, é isso aí, página 84. Ele conseguiu resumir a vida de Deus de Mahaprabhu em 70 versos. Rapidamente ele pegou as principais passagens e ele resumiu isso. Ele fez também a canção para o seu guru, Srila Bhaktisiddhanta, que hoje todas as Gaudiyas Matas, elas cantam essa canção. Sri Prabhupada Padmesavaka, na página 80 do livro. Todas as Gaudiya Matas cantam essa canção. E os devotos que compunham canções, eles pararam de compor, porque a melodia, não a melodia, mas a rima dele, enfim, a poesia dele era tão elevada, que os outros ficaram com vergonha de escrever mais. Quando leram o que ele escreveu, essas duas canções, eles ficaram com vergonha e não escreveram mais. De tão poético que é o que Srila Siddhar Maharaj escreveu. E ele deixou o seu devoto mais querido, Srila Govinda Maharaj, o sucessor dele, o único sucessor dele. Tem alguns que colocam Srila Siddhar Maharaj no altar, mas ele só deixou um sucessor. E também Srila Siddhar Maharaj era um amigo íntimo de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, o fundador da ISKCON, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Ele morou junto com A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, em Calcutá. Prabhupada era grihasta, tinha família, tinha filhos, mulher, filhos. Ele era dono de uma indústria farmacêutica e ele morava junto com Prabhupada vários períodos do ano. E Srila Govinda Maharaj todo ano ficava morando
em torno de 3 meses por ano, Srila Govinda Maharaj morava com Prabhupada. Eles tinham uma relação muito íntima, os três. E Prabhupada, quando ele resolveu largar a família, né, largar a família para receber sannyasi, porque um monge não pode ser casado, não pode ter filhos, ele cuidando dos filhos, ele renuncia a tudo. Ele vai fazer o voto de tudo que ele falar, tudo que ele tiver de ação do corpo e tudo que ele pensar dedicado a serviço a Deus. Esse é o voto de sannyasi. Então ele pediu para Srila Siddhar Maharaj iniciá-lo. Mas Srila Siddhar Maharaj falou, como eu posso iniciar você? Eu sou amigo da sua esposa, eu conheço ela, eu conheço seus filhos. Imagina só, retirar o marido da mulher, qual mulher que vai gostar? Praticamente nenhuma. Só se ela tiver uma concepção muito alta que ela fala, não, ele vai me largar, mas ele vai me largar por Deus. Ele não vai me largar por outra mulher, sei lá, ele vai me largar para se dedicar a Deus. É muito difícil uma mulher ter essa concepção. E aí, ele não iniciou Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, mas ele falou, se inicie com Keshava Maharaj, eu iniciei ele e você se inicie com ele. E aí Keshava Maharaj iniciou a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então são inúmeras as histórias de Srila Siddhar Maharaj com Gurudeva, com Srila Govinda Maharaj. E hoje eu estava escutando a aula de Srila Ashara Maharaj e ele comentou que Srila Govinda Maharaj contava, e Srila Siddhar Maharaj, que uma vez ele falaram para ele, né, para Prabhupada, por que não deu certo o seu comércio? Prabhupada tinha uma indústria farmacêutica. Por que não deu certo o comércio dele? Porque ele passava o dia inteiro conversando com Srila Siddhar Maharaj. Os devotos dele falaram, não deu certo porque você ficava o tempo todo conversando. Em vez de você cuidar da sua empresa, da sua indústria, você passava o dia inteiro conversando. Mas não conversando besteira, conversando política, conversando sobre esporte, não. Era a consciência de Krishna. Era a consciência de Krishna. E Srila Govinda Maharaj, ele tinha uma brincadeira também com Srila Siddhar Maharaj, se é que pode ser falado brincadeira, né? Mas enfim, eles tinham esse costume. Um falava um verso, o outro falava outro. Tipo repentista, né? Só que com algo transcendental. Ele falava um verso, a última palavra do verso, e o outro começava a frase com aquela palavra. E eles ficavam horas e horas e horas e horas recitando os versos das escrituras, do Srimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, do Bhagavad Gita. Imagina só o conhecimento que eles tinham das escrituras, para falar tudo isso de cor e encaixando um no outro na linha, no que o outro falava, o outro repetia. Então tem muitas histórias dele. Hoje eu postei para alguns devotos, né, um vídeo que o Templo do México, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati do México, postou no Instagram, de Srila Siddhar Maharaj na varanda dele, assim, do quarto dele. O quarto dele ficava bem alto, ele na varanda do quarto, e aí Srila Govinda Maharaj resolvendo os assuntos, né, porque ele era o administrador do templo, e Srila Siddhar Maharaj lá só olhando lá em cima, os passarinhos cantando, né, e enfim, eu posso, se alguém quiser, depois eu posso passar esse vídeo, né, eu compartilho porque é muito bonito mesmo. E Srila Siddhar Maharaj, ele pregou muito, temos centenas de vídeos dele, de aulas dele. A fortuna que nós temos dos devotos que gravaram na época ele falando das aulas, né? Ele ficou cego no final da vida dele. Então esse negócio de algumas religiões pensam, né, erroneamente, que se você servir Deus ele vai tirar a tua doença, se você servir Deus ele vai te dar dinheiro, se você servir Deus ele vai te dar algo material. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vida espiritual não tem nada a ver com o lado material. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele ficou muito doente, mas ele viveu 93 anos, né? Ele estava de cama já no final da vida dele, e ele, no final da vida dele, ele parou de cantar a Japamala, o Mahamantra Hare Krishna. Não é para nós fazermos isso, senão nós vamos ser imitadores. Ele fez isso, mas ele é exclusivo. Nós não somos Srila Siddhar Maharaj.
E o que ele cantava? Qual mantra que ele cantava no final da vida dele, nos últimos meses? Ele só cantava Nitai Gora Haribol, Doyal Nitai Doyal Gora. Doyal é misericórdia. Ele pedia misericórdia para Mahaprabhu, misericórdia para Nityananda Prabhu, que é o irmão mais velho de Mahaprabhu, Deus. E ele cantava Nitai Gora Haribol. O que é Nitai Gora? Nitai é o irmão mais velho de Deus. Gora é Mahaprabhu. Gora quer dizer dourado. A cor dele, a pele dele, né? As escrituras falam que era um sândalo, a cor de sândalo. Outros falam que é o ouro derretido, né? Aquele dourado bem forte. Então, Nitai Gora, Haribol. Haribol, Hari é um dos nomes de Deus. Bol é cante. Cante os nomes de Deus. Nitai Gora, Hari. Cante os nomes. Ele só cantava isso no final da vida dele. E claro que ele voltou para Deus. Ele veio do mundo transcendental, ele instruiu nós durante esse período, 93 anos, depois ele voltou para Deus. Mas ele deixou a sucessão discipular. Então, o guardião da devoção, ele deixou a devoção para os outros guardiões. Aqui ao meu lado estão os guardiões da devoção. Claro que o nome deles não é esse, mas o nome de Silachara Maharaj, qual é o nome dele? Silabhati Nirmal Acharya Maharaj. O que quer dizer o nome dele? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Nirmal quer dizer puro. E Bhakti é devoção. Então o nome de Acharya Maharaj é aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. Ele é o guardião da devoção. Shila Govinda Maharaj é o guardião da devoção. E agora Shila Tilaka Nirvana Maharaj, apesar dele ser novo, ele tem 28 anos, alguns falam, mas ele é muito novo, mas a pessoa que está vendo isso, está vendo como a gente com o olho material vê lá Mahaprabhu no altar, a gente acha que é uma estátua. Não é uma estátua, é Deus que está lá. Da mesma forma, Tilaka Nirvana Maharaj, ele é um devoto puro, a alma dele que importa, não importa se ele tem 15 anos, ou 20, ou 28, ou 80 anos. Não é a idade cronológica que vai fazer uma pessoa um guru genuíno ou não. Então, esses aqui ao meu lado são a sucessão discipular fidedigna. E Shilachara Maharaj, para terminar só, ele escreveu no livro dele, o Padeshi 3, Orientação 3, ele escreveu que quais são os 15 tópicos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então ele fala que Shila Siddhar Maharaj, ele fundou a nossa missão para nos levar para o mundo transcendental mais elevado que existe, porque existem vários planos no mundo transcendental. Ele quer levar nós para o lugar que Krishna é um garoto, ele toca flauta e ele é um vaqueirinho. E ninguém sabe que ele é Krishna, que ele é Deus lá. É esse o lugar mais elevado. E ele quer levar nós para lá. Então por isso nós temos algumas diferenças de outras missões. Shila Siddhar Maharaj, o guardião da devoção, ele não quer mistura. Ele preferia ter poucos devotos, mas devotos sinceros, devotos que realmente praticavam. Não interessa ter uma multidão de devotos se eles não praticam, se não têm a verdadeira concepção da consciência de Krishna. E ele falou, toda vez que tem muita quantidade, não tem qualidade. Onde tem quantidade, não tem qualidade. Então esse era o humor dele, ele não queria fazer muitos devotos, mas Shila Govinda Maharaj pensava da seguinte forma, toda essa fortuna que ele deu para nós, para mim, para alguns associados, nós temos que distribuir para o mundo inteiro. Então Shila Govinda Maharaj saiu fazendo templos para o mundo inteiro. Por isso que nós temos hoje muitos templos. E Silachara Maharaj também tinha esse humor de fazer templos. Porque o templo é o lugar que você vai fazer o encontro dos devotos. Onde você vai fazer o encontro dos devotos? No templo. Onde a gente vai cantar junto? No templo. Onde a gente vai glorificar um guru como hoje que apareceu? No templo. O caminho devocional, ele é individual, mas a prática é coletiva. Então nós temos que praticar coletivamente. E onde que nós vamos praticar? No templo. Por isso o Shila Govinda Maharaj, ele fez tantos e tantos e tantos templos. Alguém tem alguma pergunta sobre Shila Siddhar Maharaj ou qualquer outro assunto? Pode fazer à vontade. Se alguém quiser falar algum comentário, contar alguma coisa que leu sobre Shila Siddhar Maharaj, Eu queria falar. pode falar.
Eu queria falar, eu li a história dele hoje que você passou no grupo, e tem uma parte da história que ele fala que ele, quando ele foi construir o templo, ele foi pedir dinheiro para uma pessoa para construir o templo. E aí ele chegou lá e essa pessoa não quis dar dinheiro para ele construir o templo. E porque ele falou, não é importante você construir o templo, eu vou dar o dinheiro, mas só se você fosse construir aqui na minha cidade. Eu não vou construir o templo onde você quer construir, porque lá não tem ninguém que eu conheço, e não é importante você construir o templo lá. E aí o guru falou para ele uma passagem que... Deixa eu pegar aqui a minha cola. Isso chama provincianismo. Isso. Siddhartha Charananda já deu uma aula falando, né? Por exemplo, você mora, sei lá, tipo o Ishan Krishna Prabhu, ele mora no Mato Grosso do Sul. E ele veio aqui ajudar a fazer serviço no templo, puxou os fios e cortou a árvore aqui que estava invadindo o templo do vizinho, colocou as bandeirinhas. Se ele tivesse uma atitude provinciana, ele ia falar, ah não, eu não moro lá, eu vou uma vez por ano, por que eu vou fazer as coisas lá? Por que eu vou doar dinheiro para lá? Entendeu? Isso é uma atitude provincianista. Né? Foi nesse sentido aí que a pessoa que era muito rica não quis bancar a construção do templo. Uhum. E aí Srila Maharaj falou para ele, numa passagem que ele disse assim, você quer ajudar os adivashis e eu também quero ajudá-lo, mas sua ajuda é de uma maneira particular e a minha ajuda é de outra maneira. Foi dito nas escrituras que desejar algo nesse mundo é uma doença do coração. E aí ele mencionou uma passagem do Bhagavatam de Sukadeva Goswami, que fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero milhares, eu quero milhões. Isso é doença do coração e não é real. Quando eu era um porco, eu devorei um monte de fezes, mas a fome não é apaziguada. Quando eu era um elefante, eu comi uma floresta inteira, mas a fome não passou. Portanto, a fome nunca pode acabar assim. Há tantos que juntaram milhões e ainda assim dizem, não, isso é muito pouco, quero mais, mais. Então isso é a doença do coração. E no Bhagavatam, Sukadeva Goswami deu um remédio para você. Vikridita, quando você pode acomodar o absoluto para ter sua visão completa e restrita e usar sua propriedade com tudo, cada átomo na criação, se você pode acomodar sua concepção do absoluto com o meio ambiente, então você pode sair dessa doença do coração, não existe outra maneira. Aí o homem ficou impressionado e lágrimas caíram dos seus olhos e ele disse, Swami, eu acredito em Deus. Aí seus olhos testemunharam isso e ele disse que pagaria o dinheiro, mas não agora, vai para Maras e eu pagarei. Então ele enviou o dinheiro e o templo de Maras foi construído. Então assim, o que eu vejo assim desse passatempo é muito o que tem aqui nesse templo. Assim, tipo, o Prabhu aqui, ele abdicou de tudo para construir isso que a gente está aqui agora, né? E foi através desse templo que a gente chegou no Guru genuíno, que é o Siddhartha Maharaj. E eu escolhi essa passagem assim para glorificar o Guru, que foi através de uma coisa parecida com isso que subiu esse templo aqui de São Paulo. Então, era essa passagem que eu queria passar. Você quer falar mais alguma coisa para mim? Então, na verdade, o Raghunanda, se vocês escutaram que estão aqui no Facebook, né, porque está longe, ele falou, ele pediu uma doação para uma pessoa muito rica, Srila Siddhartha Maharaj, para construir o templo, né? E ele não queria, porque ele tinha uma visão limitada, né? Uma visão limitada. Mas Srila Siddhartha Maharaj mostrou para ele que nós temos que servir Deus, não servir nós mesmos ou quem vive ao nosso redor, né? E aí ele falou, quando você era porco, você comia fezes, né? Quando você era elefante, você comia toneladas de capim, sei lá, de mato, né? E quando você era... Enfim, nós já fomos tudo isso, né? Nós já fomos todas as espécies que existem. Então, nós não conseguimos nada sendo provinciano. E quando você dedica a Deus, quando você doa para Deus, você está regando a raiz. Todo mundo vai se beneficiar. E aí o devoto conseguiu, a pessoa rica conseguiu compreender isso e ele doou o dinheiro. Não na hora, porque ele falou, depois eu vou doar, ele doou o dinheiro. Siddhartha Maharaj também tem uma aula dele que ele fala, com outro exemplo, ele fala, né? O devoto foi pedir doação de arroz, porque no Gorapurnima, o aparecimento de Mahaprabhu, né, que está lá no altar, é mais ou menos em março, né? Março, abril.
E Shila Govinda Maharaj falou, não compre um grão de arroz. Colete todo esse arroz, porque todo mundo que doar arroz vai ter benefício espiritual, porque era para o festival de Deus. E aí Shilacharya Maharaj foi na casa de um devoto que plantava arroz, e o devoto virou e falou para ele, não devoto da nossa missão, mas era um devoto de Krishna. E aí ele falou, hoje não posso ajudar você. Olha a concepção errada, hoje eu não posso ajudar você. E aí Shilacharya Maharaj falou, mas você não está me ajudando, eu estou te ajudando. Porque você come carne, você não segue nada correto, Deus não vai aceitar o arroz que você vai oferecer para ele, se você oferecer. Mas o meu ele vai aceitar, porque eu vou levar no templo e alguém vai oferecer no altar. Então falou, não é aquela pessoa que doa para o templo, não é ele que está ajudando o templo não precisa de ninguém. Deus não precisa comer, Deus não precisa tomar água, o templo não precisa de ninguém. Se você não doa, Deus vai fazer alguém doar. É assim que funciona, né? Se você não doa, alguém vai doar. Se você não paga o festival, alguém vai pagar. Porque Deus é o dono de tudo. Então, Shilacharya Maharaj falou, a única chance que você tem de servir Deus é me doando esse arroz para eu oferecer no altar para Deus. Então, quando a pessoa doa, a pessoa traz flor para o templo, não é que o templo precisa de flor, o templo está aqui pela misericórdia de Deus. O Raghunanda falou, é a misericórdia dos gurus, a misericórdia de Deus. Por que não é toda cidade no mundo que tem templo? Porque Deus escolheu aqui em São Paulo, ele queria um templo aqui. E Shila Govinda Maharaj falou, eu quero um templo em São Paulo. Então foi a vontade de Deus, é claro que através de Shila Govinda Maharaj, mas a vontade de Deus. E não só ele fez o templo ser construído, como ele veio pessoalmente, Mahaprabhu está aí. A gente olha com o olhar e fala, ele está lá, é uma estátua, com a mão levantada. Não é estátua, ele está lá. E Giriraj na forma de uma pedra, Deus na forma de uma pedra, também não é uma pedra, é uma Shila, é Deus que está lá. Então ele veio não só construir o templo para nós, mas ele veio pessoalmente, ele mora aqui. E ele quer que os devotos venham visitá-lo, mas as pessoas não compreendem isso. As pessoas não vêm no templo, porque quem não quer visitar Deus? Aquele que não quer Deus. Se você gosta de alguém, você vai visitar a pessoa. E não é qualquer pessoa, é Deus. Por que as pessoas não vêm no templo? Porque ela não compreendeu que é a casa de Deus, Deus está lá. Você fala assim, hoje eu vou no templo, né? Então, aí a maioria vem só no festival. No festival eu vou, né? Mas às vezes demora um mês para vir o festival. E aí você vai ficar um mês sem ver Deus. E vai ficar um mês sem Deus te ver aqui, você prestar reverência para Ele. Você vai ficar um mês sem cantar para Deus. Você vai ficar um mês sem honrar a praçada de Deus aqui do templo. É diferente a comida que você oferece em casa, é diferente da comida que é oferecida aqui no templo. E a gente tem a fortuna de ter um templo aqui em São Paulo. É uma réplica do Sarasvati lá de Navadvip, né? Então é uma fortuna muito grande a gente ter o templo aqui para não visitar. A gente tem que frequentar bastante mesmo aqui. Eu tive a fortuna de encontrar você, né, e os gurus aqui. E eu só agradeço de poder estar conhecendo um pouco disso agora. E um pouco das palavras dele, né, dos vídeos que você me emprestou, assim, é muita fortuna, muito rico. A gente tem, o Raghunanda está falando, a gente tem tudo na mão. A gente tem os gurus genuínos. Nós temos Deus que está aqui no templo. Nós temos o templo para nos reunirmos. Nós temos as escrituras, nós temos o livro de canção. Nós temos tudo. Só falta a vontade. E isso só foi possível através da sua fortuna também, de ter largado tudo e de ter pegado um monte do seu dinheiro e ter colocado aqui dentro do templo. Né? Mas aí é um arranjo de Deus, né? A gente é usado, a gente não faz nada. Aquele que bate no peito e fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele não fez nada. A gente está sendo usado. Eu já falei isso aí o dia que acho que a Kelly, a Kelly, não sei porque eu chamei, mas a Tatiane e o Anderson vieram aqui no sábado, e aí eu falei para eles, a gente não faz o serviço a Deus, é o guru que faz, a gente é um instrumento. Então tem um parafuso lá para apertar, né? E nós somos a chave. Mas a chave sozinha ela fica lá no chão. Tem que ter o guru para pegar e apertar, né? Então Krishna quer apertar uma porta, tem que ter a chave ou o alicate para apertar a porta. E quem é essa chave e o alicate? Somos nós. Mas você tem que querer.
Então, quando o serviço cai na tua mão, não negue o serviço. A gente tem a mania de empurrar com a barriga, né? O guru fala uma coisa, a gente fala, depois eu faço. E aí aparece a chance de você ir no cinema, você fala, depois eu faço serviço. Aí tem alguma coisa, né? Não vou falar em política, mas enfim. E aí a pessoa fica acompanhando política, a pessoa perde tempo com besteira. Então, eu tô aqui no celular, eu tenho uma equipe para coordenar, eu tenho um programa para entregar para a TV amanhã. Eu estou resolvendo coisa aqui, mas eu estou aqui hoje. Na verdade, eu teria que estar na produtora trabalhando. Mas dá o meu jeito de vir aqui. A gente tem que aproveitar essa chance que a gente tem. E se a Tia Lara falou, a gente tem um balde de água do lado nosso, cheio de água. Ele falou esse exemplo. Nós estamos com a cabeça pegando fogo, da ilusão maia, pegando fogo. E quanto mais a gente desfruta dos sentidos, maior o fogo. A gente joga gasolina no fogo. Né? A gente está aumentando o fogo cada dia que passa, tem um balde cheio de água e a gente não tem a capacidade ou de mergulhar a cabeça no balde ou de pegar o balde e jogar na cabeça. Né? A gente não faz isso. Mas enfim, é a fortuna espiritual de cada um, a gente tem que aumentar a fortuna espiritual. E como que a gente faz isso? Vindo ao templo, sal de sangue, a associação com devotos, praticando em casa. Né? Então é isso que Srila Siddhartha quis dar para a gente. E a gente tem que aproveitar isso. E eles estão aqui tentando também. Não é fácil. Silatila Kanini Maharaj, outro dia ele estava com malária. Ele pegou malária, ele mora na Índia, né? Ele pegou malária. E ele pegou malária e ele estava na live com malária. E aí ele falou, não estou muito bem, ele falou, né? Não vou cantar tudo hoje, ele falou. Mas ele falou, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. E ele participou da aula. Ele estava com malária, com febre, né? Febre alta. Eu nunca tive malária, mas dizem que é muito, né? Muito ruim e tal, mas ele estava lá, para quê? Para servir Deus. Ele não tem nem intuito de ganhar dinheiro, nem intuito de nada. Servir Deus, servir Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar? Eu só queria pedir desculpa se eu falei. Imagina, não. Aqui está aberto para todo mundo. Aqui, a consciência cristã não é democracia, mas aqui todo mundo pode falar. É que às vezes eu falei alguma besteira. Não. Besteira todo mundo fala, né? A gente não é devoto puro, então a gente às vezes fala besteira mesmo. Mas Krishna percebe que a gente é criança, bebê. Né? Bebê às vezes está aprendendo a falar. Qualquer um que está aprendendo idioma e vai falar com alguém que já fala idioma, fala errado, verbo, conjugação, troca a palavra, né? A gente é bebê na vida devocional, né? Não tem problema nenhum. Quer falar Vijay ou alguém, o Vraja, enfim, que são devotos mais antigos, a Shananda, aqui ele não é devota ainda iniciada, mas ela já frequenta, sei lá, 8 anos, ou mais. Pode falar, vamos lá. Se tem alguma coisa para falar, que já pertenço faço parte da missão desde 88. Eu estava presente no momento, não em Chaitanya Bhakamanas, em Navadvip, mas estava presente com outros devotos no momento da passagem, da partida, do desaparecimento de Cidade Swami Maharaj. Nós todos numa sala aguardando o pronunciamento que viria da Índia. E foi um passatempo assim, fascinante, incrível, no sentido, né, de que quando uma personalidade que, na verdade, é um santo, né, e são vários desse plano, mas dessa qualidade, desse né, no momento em que ele fez a passagem, houve uma mudança vibracional, né, perceptível. Escureceu nuvens e eu vi isso acontecer. Né? E a vibração, né, a realidade das pessoas começaram a comentar a respeito disso e fizemos ali um encontro, Tapas Maharaj, Tapas Maharaj, que serviu a todos esses nossos grandes maestros, que a grande inspiração do Damodar Prabhu, né, de trazer, né, conceder o tempo, né, a pedido de Srila Govinda Maharaj. E, enfim, é fato que quando uma personalidade, né, um santo desse caminho, né,
aparece, como o rio, né, que faz a curva, né, mantém-se presente, né, através da sua existência espiritual. E realmente estremeceu, né, balançou. Mas claro que na sequência, né, veio, né, na herança Batsura Govina Maharaj, depois Vimalchan Maharaj, Tilak Maharaj, né, todos sempre acreditem e sigam, né, a inspiração que o Bhagavad está trazendo para vocês. E é fato. Cidade de Goswami Maharaj aqui. Quer falar, Vraja? Pode falar, qualquer um pode falar. Acho que eu fiz tudo para o que já foi esclarecido e estendido, né? Eu lembro de uma passagem de o padre falou que para os devotos antes que eles vão dar suporte para ir a abrigo de Srivastava Maharaj, né? Antes de falecer. Isso me lembro claramente que foi Búbana, né? Na época que falou, né? Aí eu, na verdade, como eu era novo, né, não sabia exatamente o que se tratava. Mas aí quando eu comecei a ler os livros de Srivastava Maharaj, aí eu entendi claramente que ele queria falar com isso, que os devotos da ISKCON tomassem abrigo com o Srivastava Maharaj, né? Que ele era o motivo, na verdade, a inspiração de todo o trabalho de Prabhupada na época, né? Mas logo depois ele abandonou o corpo, e essa é outra história, né? Mas só isso que eu queria falar para esclarecer esse detalhe importante, né? Que toda essa linha espiritual, aquela, vamos dizer, potência de Srila Prabhupada, vinha de Srila Maharaj, né? Esse era o motivo principal. É importante saber, né, que pertencem todos a Índia antiga, tradicional, né? Todos de família brahmínica, né? de herança, né? De muitas escalas. É uma só, não são várias vertentes, porque a gente pensa, mas tem a ISKCON, tem outra vertente, mas é uma só, na verdade. A realidade é essa, né? Mas a gente tem que descobrir a história, né? A história não vem para você de repente, né? Assim, tipo, agora eu sei porque apareceu para mim. Não aparece, você tem que procurar a verdade. A verdade não toca a porta da gente, né? A gente vai ter que ir atrás, ir a conhecer gente, devotos, né? Eu, por exemplo, tenho a fortuna de conhecer devotos que têm conhecimento, que vieram para a Índia, o mesmo Búvana na época, né? Tem a fortuna muito grande de passar por essa experiência e tomar essa inteligência espiritual, né? É uma coisa, na verdade, eu não sei por que aconteceu isso, mas de repente um dia eu saiba, né? Mas todos nós temos fortuna, né? Não por acaso estamos aqui agora reunidos. É como um afeto, você se encontra, né, com aquele. Quando você gira o dial do rádio ou ajusta a TV, né, a antena da sua TV, que gera aquela frequência, é uma relação. Tem que ser uma relação caminho, né, atado pelo afeto, como diria, aliás, da relação entre Srivastava Maharaj e Srila Govina Maharaj. Um encontro, né, essa é a verdadeira iniciação. A iniciação real, como disse Srila Maharaj, Govina Maharaj, ela se dá naquela relação entre as duas pessoas, que não se sabe exatamente por que e como, né? E a cerimônia é só um momento em que você apresenta, né, essa relação, né, que nasceu, né, de afeto, que é a tal iniciação, né? Você apresenta para a sociedade com os novos, enfim, mas a iniciação mesmo, ela se dá nessa relação amorosa, né? De encontro com
um romance, né? Um romance espírita. Eu tinha esquecido de falar, o Vrá já lembrou bem, que a gente só tem o Chaitanya Sarasvati Mati no Ocidente, porque Swami Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele, antes de abandonar o corpo, ele falou para alguns devotos mais próximos dele, que era para se abrigar em Srila Siddhar Maharaj quando ele abandonasse o corpo. Então, os devotos antigos da missão, né, a Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, o próprio Tapasi Maharaj, né, todos os devotos da ISKCON, né, e alguns eram, Srila Janardana Maharaj, ele era até guru da ISKCON, ele era do GBC, e ele largou a posição de guru da ISKCON quando o Prabhupada abandonou o corpo para se abrigar em Srila Siddhar Maharaj. Então, mas Srila Siddhar Maharaj não queria aceitá-los, não por nada, mas ele não queria aceitar porque ele era idoso já. Ele tinha mais de 80 anos na época, né? Ele tinha, deixa eu ver, Prabhupada abandonou o corpo em 77, ele tinha 82 anos já, né? Então ele não queria aceitar e Srila Govinda Maharaj falou, não, pode aceitar eles como discípulo, eu cuidarei deles. Eu cuidarei deles, né? Então eles se abrigaram em 81, 82, e aí foi quando a missão veio para o Brasil através de Tapasi Maharaj, Bhuvana Mohan Prabhu. Na verdade veio como sannyasi, né? Shripa Bhakti Vilas Parvati Maharaj, né? Então ele veio com esse nome, e aí ele fundou a missão aqui no Brasil, né? O que a gente conhece ele como Bhuvana Mohan, Tapasi Maharaj, né? Mas se não fosse Srila Govinda Maharaj abrigar nós também não estaríamos aqui, não teria o templo aqui em São Paulo, nem a gente teria iniciado nessa missão. Então veja só, é uma sucessão de guru-discípulo e até chegar em nós agora através de Srila Kaniri Maharaj. Então eu tinha esquecido disso, o Vraja lembrou bem desse fato importante, né? Que a gente está aqui porque Srila Govinda Maharaj aceitou a gente, né? E eles foram lá buscar abrigo de Bhaktivedanta Swami Maharaj de Prabhupada, depois passaram para a nossa missão, né? E aí ficaram até hoje, né? Eles estão até hoje. Gradativamente vão abandonando o corpo, claro, né? Alguns já abandonaram, mas outros ainda continuam. Então a gente tem que pegar o exemplo desses grandes devotos, né? E que passaram dificuldades. A consciência de Krishna não é alegria da mente, é a alegria da alma, mas essa alegria da alma demora um pouco para chegar. Então, você vai ter obstáculos sim, vai surgir obstáculos sim. Hoje eu garanto que todo mundo que está aqui, algum obstáculo teve para estar aqui. Uns mais, outros menos, né? Eu falei isso outro dia no sábado que eles vieram, né? E Maia vai colocar obstáculos, sabe? Maia vai colocar, para quê? Para ver se realmente você quer vir aqui no templo ou você quer continuar no mundinho que você tem. E os anos passam, daqui a pouco está todo mundo aí com 70, 80 anos, e se você não veio no templo, se você não serviu Deus, a vida foi em vão, como disse o Acharya Maharaj. Você passou a vida em vão, as noites dormindo à toa, né, no sono, e durante o dia trabalhando inutilmente, para conseguir o que? Algo material, mas a gente não leva nada para a próxima vida. Nada material. Tudo que a gente batalha tanto não leva nada. Então, e como disse o Acharya Maharaj no verso, ele falou, né? A morte está sentada ao nosso lado. A morte está aguardando nós. Todo mundo tem prazo de validade. Todo mundo, por mais novo que seja, tem prazo de validade. E a morte está ao nosso lado. Por isso o Acharya Maharaj falou, né? Quando a gente comemora o aniversário, um ano a mais. Não, é um ano a menos. Não há um ano a mais, é um ano a menos. Porque a gente tem um prazo de validade. Não sei qual o prazo de validade de ninguém, nem o meu, eu sei, né? A gente não sabe. Mas todo mundo tem prazo de validade. Essa planta aqui tem prazo de validade. Mesmo se ela fosse de plástico, ela parece plástico, mas não é, né? É antúrio natural. Mas se fosse plástico também, o plástico tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Então a gente não pode perder tempo. Uma gestão da alma, né, Prabhu? Mas a alma não é matéria, né? É isso mesmo. A alma... Porque matéria tem um período de validade. A alma... né? a alma... Por que a alma é eterna, né? Todo mundo fala alma é eterna. Por que a alma é eterna? Porque a alma é uma partícula da energia que envolve Deus.
Deus é eterno, Deus nunca foi criado, a alma nunca foi criada, a alma nunca vai desaparecer, porque nós somos uma partícula da energia que envolve Deus, por isso nós somos eternos, a alma. Mas ninguém se identifica com a alma ainda, né? Eu não sei vocês, mas provavelmente não. É fato que quando o senhor Tapas Maharaj, carismático, com uma voz, né, de trovão, começava a falar, né, ele atraía por horas as pessoas, todos ficavam ali, né, e eu fui testemunha disso muitas vezes. Assim como fui testemunha quando ele entrava na palavra, quando ele começava a comentar sobre a morte, era muito engraçado. As pessoas começavam a desaparecer da sala, saíam. Porque falar sobre a morte é tão interessante, né? Porque é uma realidade, né? Isso te deixa mais conectado com a vida, né? Te coloca mais no presente, mas era assim como um tabu. E ele usava assim, né? Até porque a morte, ele tinha essa voz, entendeu? Aí porque a morte. As pessoas não queriam ouvir, né, muitas coisas, né? Querem ouvir uma parte da verdade, mas a maioria nós não queremos ouvir, especialmente sobre isso da... Até fazendo um comentário só de breve, graças a Prabhupada, né, que vindo da Índia, né, pedido de, como disse Damodara, né, da timidez de Srila Goswami Maharaj, que pediu para que Prabhupada viesse à Índia, viesse ao Ocidente, né? Ele, um senhor já de mais de 70 anos, com 2 infartos, né? Infartou 2 vezes no Jaladuta, né? Fazendo a sua corridinha ali, quando ele aporta em Manhattan, ali, né? Na década de 70, que ele desce e a primeira coisa que ele vê são os crustáceos cozinhando em água fervente naqueles tonéis, e o desejo deles, conta Srila Tapas Maharaj, que foi virar as costas, né, e voltar, porque isso que é o Ocidente, isso que é o Ocidente, de família tradicional, né, tem outra cultura, totalmente diferente. Né, totalmente diferente, mas aí ele lembrou, né, trazendo o pedido de estudar The Bluetooth device is connected successfully. Que viesse trazer, né, a cultura Bhakti Yoga para o Ocidente. E dali é outra história, né? Mas só para fazer uma parte aqui. Como chegou também, né, que a pedido de Sridhar Goswami Maharaj, né, como um discípulo fidedigno, ele enfrentou tudo isso e por isso estamos aqui, né? Ele abriu o túnel, né? A Bhaktivedanta Swami Maharaj abriu o túnel. Srila Bhaktisiddhanta pediu para Siddhar Maharaj vir para o Ocidente pregar. Mas ele falou, eu sou muito tímido, ele falou, né? Eu sou brahmane, desde de moleque, eu sou muito tímido, eu não vou conseguir ir lá no Ocidente, né? E aí, Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, mas ele conversou com o Prabhupada, acho que 4 vezes ele teve com o Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. E aí ele pediu para a Prabhupada vir para o Ocidente. Era uma pessoa que tinha uma indústria na Índia, enfim, tinha esse lado, né, de mais maleável com tudo e tal, falava bem inglês também, ele tratava, Srila Siddhartha também falava inglês, mas ele não ia conseguir pegar o sotaque do ocidental, então ele falou, não, eu não sou a melhor pessoa, né? E aí quando o Prabhupada, o Vijay falou, quando o Prabhupada desceu do navio, porque ele veio de navio, né, navio cargueiro ele veio, né, não veio de avião, ele veio de navio cargueiro, em 1965. E aí, quando ele estava no porto, ele olhou assim, tinha um outdoor assim, gigante, com uma propaganda de calcinha e sutiã, né? Você imagina um indiano, né? Eles vão até hoje na praia, as mulheres de sari, ninguém usa biquíni, não tem isso ainda, né? Os homens vão de roupa normal, camisa e calça na praia, né? É até engraçado pra gente, né? E eu filmei pra família, né? Quando eu tava lá, e a família falou, nossa, mas vão de roupa na praia, né? Pra gente é estranho isso, né? E aí o Prabhupada chega e vem um outdoor lá de calcinha e sutiã, né? Imagina na cabeça dele, né? Então ele enfrentou tudo. Pra gente aqui hoje, quanto sacrifício foi feito por toda essa turma que está aí atrás?
Quanto sacrifício. Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça e fala, eu não vou. Né? Hoje tem jogo, será quem vai jogar hoje, que estavam soltando fogos, vai ter jogo hoje. Corinthians. Então, e aí, de repente a pessoa fala, vai ter jogo, eu vou assistir o jogo, não vou lá, eu vejo pela internet, ou eu não vejo, né? Então a gente não faz um sacrifício, né? E eles fizeram tanto sacrifício, que o Vijay falou, ele infartou 2 vezes no navio cargueiro, senhor de idade, monge, tinha tudo para ficar lá tranquilo, mas se fôssemos nós, falamos, não, eu estou bem, eu sou monge aqui, né? Eu estou bem, eu vou para o Ocidente, não conheço ninguém, vou ficar na casa emprestada, dividindo a geladeira com carne, né? Um sannyasi, um devoto puro. Imagina ele abrir a geladeira e tem um bife lá de boi, e Krishna é pastor de vaca, entendeu? Veja só quanta tolerância ele teve. Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, só para terminar, uma vez ele estava com os devotos, e o devoto chegou e colocou o Bhagavad Gita no chão. Veja só, não tem noção nenhuma, um devoto iniciado colocou o Bhagavad Gita, a escritura, não tem diferença entre Bhagavad Gita e Deus, né? Ele colocou o Bhagavad Gita no chão. Aí o Gurudeva falou, Prabhu, daí para calma, Prabhu, não põe o Bhagavad Gita no chão, é uma escritura, é Deus, tal. Aí o devoto, totalmente sem noção, tirou do chão e pôs em cima do sapato. Né? Então, veja só, aí o Gurudeva falou assim, como é que eu vou poder ensinar ele? Né? Então, quanta tolerância eles tiveram com nós, e a Acharya Maharaj, quanta tolerância. A gente não tem ainda tanto contato com Tilaka Nirihara Maharaj, né? Porque ele entrou agora como guru faz pouco tempo. Mas a Acharya Maharaj, ele aturou tanto da gente, e Tapasi Maharaj, ele aturou tanto da gente, tanto absurdo que as pessoas faziam com ele. Então a gente tem que ser tolerante, ver o exemplo deles e ser tolerante. E aproveitar toda essa fortuna que eles deram para a gente. Né? Não é pouca coisa, é muita fortuna. Né? É algo puro, não é misturado, é algo puro. Né? Então, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Os novos aí, a Tatiane, o Anderson? Não? Shunanda, a Tiene? Tranquilos? Então vamos cantar a canção glorificando ao Guru Parampará. Quem está com o livro grande, a página acho que é 238, dá uma olhada aí. Guru Parampará. E é Srila Acharya Maharaj cantando. Ele canta bem rápido, é difícil a gente compreender, mas vamos tentar acompanhar. Enquanto isso, eu vou preparar o resto que está faltando aqui para a gente fazer o Arati para Srila Siddhar Maharaj. É isso aí mesmo? Putz, esse é outro hoje. 238. Esse daí procurando o índice, Guru Parampará. Então vamos lá, cantar a canção Shri Guru Parampará com o Srila Acharya Maharaj cantando. Peraí, deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na caixa. Ele reconheceu, mas agora ele não está reconhecendo. Peraí. Será que a caixa está ligada? Acho que ela não Está ligada, ela fez barulho sem escritório falando. sim, é verdade. Peraí, vê se ele vai reconhecer aqui. Está conectando. Está roteando. Senão vai ficar muito baixo. Peraí. Variando. Vamos ver se agora dá certo. Se não der certo, a gente vai com o som dessa altura mesmo. Já sei o que vai acontecer. Aqui tá muito. Não. Só mais um minutinho. Aí, ó.
Rupa
A gente vai ficar de pé. Dá uma olhada aí no vídeo grande, acho que é 39, 40, Singular Studio. Tem alguém que pode ver aí para mim? Qual música que é? Qual canção que é? Singular Studio. 39. 39. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Ah tá, você vai colocar aí. Eu acho que eu não desliguei ele aqui, por isso que ele não está pegando lá no aparelho. Vai por mecânico, né? Foi? Vai por. Só um minutinho aqui para eu ver se eu consigo colocar no aparelho. Se não der, a gente vai na potência do celular mesmo.
Deixa eu ver se esse daqui. Essa daí, né? Depois que acabar a canção, porque a gente depois vai fazer para os band, né? A Tatiana e o Anderson nunca fizeram, né? Então, vocês veem como é que eu faço? Vai prestar reverência, né? As mulheres só com a cabeça no chão, você presta reverência total. Pega um pouquinho daquelas pétalas que está lá, faz círculos, não precisa dar um número de volta certa, né? Com a mão direita, nunca pega com as duas mãos, a gente nunca usa a mão esquerda para oferecer nada, né? Com a mão direita faz círculo e depois joga nos pés do guru no quadro lá, aí presta reverência de novo e sai. Primeiro os homens, depois as mulheres, tá? Então vamos lá? Peraí que ele parou. Triste negócio de um drama. Foi só colocar o celular lá que parou. Ele é sentimental.
Chitta Varya Sadi Kamate Rupa Sarasvati Dara Dekena Tomate Tuasi Malika Sesima Madalana Deki Sakandera Hoi Rahu Manipana Ochi Chandra Sushila Upadavaraja Janarbhavo Dinda Lila Janavasha Avishincha Veda Veda Siddhartha Prakasha Sanandeya Rachi Suchi Kori Dinadasha Avishincha Veda Veda Siddhartha Prakasha Sanandeya Rachi Suchi Kori Dinadasha Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj. Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Bhakti Sri Devi Goswami Maharaj ki Jai, Vishnupada Sri Tilakani Maharaj ki Jai, Vishnupada Sri Nirmala Chandra Goswami Maharaj ki Jai, Vishnupada Sri Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj ki Jai, Vishnupada Sri Bhakti Sri Devi Goswami Maharaj ki Jai, Vishnupada Sri Siddhanta Sarvata Guru Prabhupada ki Jai, Vishnupada Sri Gorakshora Das Babaji Maharaj ki Jai, Panuga Gurvarga ki Jai, Sri Hara Sakura ki Jai, Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Saparsada Sri Nityananda Prabhu ki Jai, Saparsada Sri Mahaprabhu ki Jai, Prince Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shema Kundarada Kunda Giri Govardhana ki Jai, Devi Vrinda Devi Tulasi Devi ki Jai, Jamunaj ki Jai, Atal ki Jai, Chaitanya Sarasvati Govinda Sivashana ki Jai, Chaitanya Sarasvati Mat ki Jai, Nima Sankirtana ki Jai, Devotos ki Jai, Presentes ki Jai, online aqui, Jai Goura Premandeiro. Vamos ver quem está participando conosco hoje da transmissão. Aqui presencialmente nós temos Vijaya Prabhu, temos aqui Vrajaraja Prabhu, o Raghunanda Prabhu, temos aqui o Nicolas também, Nicolas de Maia assistindo conosco, e o Anderson. E aqui no lado feminino nós temos a Shunanda Devidasi, a Tiene e a Tatiane. Vamos ver quem está aqui agora conosco aqui pelo Facebook. O Panchatattva Prabhu, que eu já tinha falado, né? Que ele não está aqui porque ele está enfermo. Mas a vantagem é que nada é permanente no mundo material. Então temos aqui o Panchatattva Prabhu, temos aqui também Isha Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul. O Vijaya está aqui, está lá. O Vijaya está aqui, está lá o mesmo. É um multi-homem. Temos aqui também, deixa eu ver quem está aqui conosco também. É o pirata. A Malini Devidasi, lá de Araraquara. Premarupa Devidasi também, ela não é do Brasil. A Dirce Aires Almeida, minha prima. Temos aqui também, deixa eu ver aqui, a Priscila Nagal também. E o Vijaya. Comentário e minha curtida. Então, uma boa noite a todos. Anda Bhaktipranam. Eu fico feliz que todos nós conseguimos glorificar de alguma forma Srila Siddhar Maharaj. E a semana que vem, quarta-feira que vem, a banho de Giriraj, Govardhana Puja. Né? Não sei se você já participou, a Tiene, a Shunanda, enfim, o Vijay. A gente vai dar banho no próprio Deus, na forma de pedra. Aí eu vou trazer aqui no meio do salão, no Matimani, todo mundo vai jogar o Panchamitra nele. O que é Panchamitra? A Amrita quer dizer néctar, são 5 néctares. O leite, o iogurte, o ghee, que é a manteiga clarificada, o açúcar e o mel. Aí faz uma mistura, todo mundo vai dar banho em Deus. Então venham quarta-feira que vem, 19 horas, no mesmo horário, nós vamos contar a história, né, sobre o que é a Govardhana Shila. E também, eu esqueci de falar hoje no festival, mas essa primeira deidade do Brasil, e quem deu ela para Shripata Maharaj foi Srila Siddhar Maharaj. Então ele é a única deidade do Brasil que Srila Siddhar Maharaj deu para trazer para o Brasil. Então nós temos essa fortuna também. Uma boa noite a todos, Nanda Bhaktipranam. Até amanhã às 7 horas com Mangal Arati. E agora quem está presencialmente, nós vamos fazer mais um serviço devocional honrando para